De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Olhe, se não dá por ela, perdia de uma vez, hein?" "É verdade", concordou Honório envergonhado. Para avaliar a oportunidade dessa carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida de 400 e tantos mil réis e a carteira trazia um bojo, ao que parece, recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas segundo as circunstâncias e as dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, a princípio, por servir a parentes e depois por agradar a mulher que vivia aborrecida da solidão. Baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa mais que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas de lojas e armazéns. Passou aos empréstimos, 200 a um, 300 a outros, 400 a outro e por aí vai. E tudo a crescer e os bailes a darem-se, os jantarem-se a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem. "Tu agora vás bem, não?" dizia-lhe ultimamente o Gustavo, advogado e familiar da casa. "Agora vou", admitiu Honório, mentindo. A verdade é que ia mal. Poucas coisas de pequena monta e constituintes remissos. Por desgraça, perdera ultimamente um processo em que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que lhe tirou alguma coisa a reputação jurídica. Em todo caso, andavam mofinas nos jornais. Dona Amélia não sabia de nada. Ele não contava nada à mulher. Bons ou maus negócios não contava. Não contava, na verdade, nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidades. Quando o Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia 1 ou 2 pilhérias, ele respondia com 3 ou 4 e depois ia ouvir os trechos de música alemã que Dona Amélia tocava muito bem, inclusive ao piano, e que o Gustavo escutava com um indizível prazer. Ou então jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. Um dia a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ela ficou espantada e perguntou-lhe o que era, o que haveria de estar acontecendo. Nada. Compreendeu-se de que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade, a ideia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto a ele e à família para a luta. Estava com 34 anos, era o princípio da sua carreira. Todos os princípios são difíceis e toca a trabalhar, a esperar, a gastar, a pedir fiado ou emprestado para pagar mal e a más horas, e a dívida urgente de hoje são os malditos 400 e tantos mil réis de carros. Nunca demorou tanto a conta e nem ela cresceu tanto como agora. E, a rigor, credor não lhe punha a faca aos peitos, mas disse-lhes hoje uma palavra azeda com um gesto mau, e Honório quer-lhe logo pagar-lhe, hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. Tinha-se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia, é que viu a carteira no chão, apanhou-la, meteu-a no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou absolutamente nada. Foi andando,
foi andando até o Largo da Carioca. No largo, parou alguns instantes, enfiou depois pela Rua da Carioca, mas depois voltou logo, entrou na Uruguaiana e, sem saber como nem porquê, achou-se pouco dali no Largo de São Francisco de Paula e ainda, também sem saber como, entrou em um café. Pediu alguma coisa, encostou-se à parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada, apenas papéis e coisas sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhes se podia utilizar-se daquele dinheiro que achava. Não lhe perguntava com o ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele as dívidas? Eis o ponto. Essa era a questão. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou então anunciá-la. Mas tão depressa acabava-lhe de dizer isto a si mesmo, vinham os apuros da ocasião e puxavam-lhe por ele e convidavam-no a ir a pagar a cocheira com dinheiro. Chegava mesmo a dizer-lhe que se fosse ele que a tivesse perdido, ninguém iria entregar-lhe. Insinuação que lhe deu, de certa forma, ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso, finalmente, mas ainda com medo, quase às escondidas, abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 200 mil réis, algumas notas de 50, de 20, calculou mais ou menos, tinha uns 700 mil réis ou mais, quando menos 600. Era a dívida paga. Eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr a cocheira, pagar e, depois de paga a dívida, reconciliar-se-ia consigo mesmo. Fechou a carteira e, com medo de a perder, tornou a guardá-la. Mas daí a pouco tirou outra vez e abriu com uma vontade de contar o dinheiro. Mas contar para quê? Era dele? Afinal, venceu-se e contou. Era 730 mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube. Podia ser um lance da fortuna. A sua boa sorte? Quem sabe um anjo? Honório teve pena de não crer nos anjos. Mas por que não havia de crer neles? E então voltava ao dinheiro. Olhava, passava-o pelas mãos. Depois resolveu o contrário, não usá-lo, pensou em restituí-lo, mas restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome ou uma indicação qualquer que seja, posso procurar o dono da carteira. E se nos bolsos houvesse cartas e um bilhetinho, bilhetinhos dobrados, que não leu. E por fim, um cartão de visita. Leu o nome, era Gustavo. Mas então uma carteira? Examinou e pareceu-lhe definitivamente que era do amigo Gustavo. Voltou ao interior. Achou mais 2 cartões, mais 3, mais 5. Não havia dúvidas. Era dele. A descoberta era de fato a carteira do Gustavo. A descoberta entristeceu-o. Não podia ficar com dinheiro sem praticar um ato ilícito. E naquele caso, doloroso ao seu coração, porque era em dano de um amigo. Todo o castelo levantado esborrolhou-se como se fosse de cartas. Bebeu então a última gota de café, sem reparar inclusive que estava frio. Saiu e só então reparou que era quase noite. Caminhou para casa, parece que a necessidade ainda lhe deu uns 2 empurrões, mas ele resistiu. Paciência, disse ele consigo mesmo. Verei amanhã o que posso fazer. Chegando em casa, já ali, achou a quem? Gustavo. Um pouco preocupado, e a própria dona Amélia o parecia também. Entrou rindo e perguntando ao amigo se lhe faltava alguma coisa. Nada. Nada? Por quê? Nada. Por quê? Mete a mão no bolso. Não te falta nada? Falta minha carteira,
disse Gustavo sem meter a mão no bolso. Sabe se alguém a achou? Achei-a eu, disse Honório, entregando-a. Gustavo pegou precipitadamente a carteira, olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio aquele olhar. Sorriu amargamente e como o outro lhe perguntasse onde a achara, deu-lhe as explicações precisas. Mas conheceste-a? Não, achei os teus bilhetes de visita. Honório deu 2 voltas e foi mudar de toalete para o jantar. Então, Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos que o outro não quis abrir nem ler e estendeu-a a Dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou-o em 30.000 pedaços. Era um bilhetinho de amor.